Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa videoaula é para explicação e correção das atividades da semana 5 do PET volume 2 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vem comigo! Pessoal, tema importantíssimo dessa semana do PET, texto dissertativo argumentativo. Para quem é meu aluno aí, nós vamos até continuar falando desse tema nas atividades complementares, porque ele precisa ser bastante trabalhado aí, principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio que vão fazer o Enem aí no final do ano, ou mesmo que você não esteja aí, focado no Enem, mas hoje em dia muitos vestibulares de muitas faculdades, pedem o texto dissertativo argumentativo como gênero cobrado na redação. Por que esse gênero é tão cobrado e por que ele é tão importante, Porque ele é uma forma de fazer o aluno ali se expressar sua opinião, organizar as ideias, estruturar bem um texto, utilizar a linguagem padrão. Então, ele é muito bom para o aluno mostrar o domínio que ele tem da língua portuguesa e assim ser avaliado ali por uma banca, ou por um professor. Então, ele é muito cobrado também no âmbito escolar, independente de vestibulares, professores não só de língua portuguesa, mas professores de outras disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia, podem pedir aí dissertações, textos dissertativos argumentativos para tratar de diversos assuntos e é uma forma aí de fazer o aluno se expressar, argumentar a sua opinião. Então, a gente tem aqui algumas informações importantes, tá? O tipo de texto dissertativo argumentativo, muito frequente nas provas de concursos e exigido no Enem, apresenta posicionamentos pessoais e exposições de ideias apresentadas de forma lógica, com razoável grau de objetividade, clareza, respeito pelo registro formal da língua e coerência. Seu intuito é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor. Então, veja, é um texto que tem que ter uma linguagem clara, objetiva, formal, ele tem que ser coerente e ele vai defender um ponto de vista utilizando argumentos para convencer o leitor, ok? A gente tem algumas características importantes. Presença de estrutura básica. A estrutura desse tipo de texto é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente tem essa ideia principal do texto, que é chamada de tese. No desenvolvimento, a gente tem os argumentos. E na conclusão, a gente tem uma síntese aí dos pontos principais tratados e também, no caso do Enem, sempre pede que tenha ali uma sugestão de uma solução para aquele problema que foi discutido no texto, tá? Essa é a estrutura principal aí do texto. Principais gêneros textuais em que se observam características desse tipo de texto. Redação de concursos, artigos de opinião, cartas de leitor, discursos de defesa, acusação, resenhas. Então, veja que essa característica do dissertativo argumentativo, se você trabalha bem esse gênero textual, você vai trabalhar ali algumas habilidades e capacidades que você vai utilizar em outros gêneros textuais, como um artigo de opinião, por exemplo, como uma carta de leitor, uma resenha e vários outros gêneros textuais aí. Então, quando você desenvolve bem a escrita desse tipo de texto, você aproveita as habilidades desenvolvidas aqui em outros textos que você também vai precisar escrever aí, tá bom? Utiliza verbos na primeira pessoa, normalmente nas argumentações informais. Então, o artigo de opinião, por exemplo, ele aceita o verbo na primeira pessoa, o uso da primeira pessoa. Já o texto dissertativo argumentativo do Enem, que é aquele gênero bem acadêmico, ele deve ser escrito na terceira pessoa. E no presente do indicativo, tá? Normalmente nas argumentações formais, como no texto padrão do Enem, para imprimir uma atemporalidade, um caráter de verdade ao que está sendo dito. Então, por que no texto do Enem, no texto dissertativo argumentativo, pede-se que se empregue a terceira pessoa e não a primeira? Isso dá aqui uma atemporalidade e um caráter de verdade, ou seja, sai um pouco do pessoal e a informação que é passada, ela é passada como verdade. Dá uma sensação de verdade para o leitor, o emprego da terceira pessoa, tá? Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto. Então, nada de gírias,
utilize a linguagem padrão, mas de uma estrutura simples, não precisa ser uma linguagem rebuscada, ok? Privilegiam-se as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízo de valor ou sentimentos exaltados. Então, apesar de você estar passando o seu ponto de vista, você evita a subjetividade, né, o juízo de valor, o sentimento sobre aquilo que você está falando. Você usa modalizadores, ou seja, você usa ali expressões que vão indicar se há certeza, se há possibilidade naquilo que você está dizendo ou não, de uma maneira um pouco mais objetiva, tá? Então, apesar de ser um texto que você está passando o seu ponto de vista, ele não pode ser muito subjetivo, ele tem que ser mais objetivo e a linguagem vai contribuir para isso. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. Então, é importante que esse texto ele tenha ali uma coerência, uma progressão de ideias, ou seja, você vai desenvolver um raciocínio. E quando o leitor for ler o seu texto, ele vai acompanhar esse raciocínio. Se você começa o seu texto apresentando uma tese, que é ali o seu ponto de vista, né, sobre o assunto, nos parágrafos seguintes você vai explicar, vai detalhar, vai argumentar, né, desenvolvendo essa tese. E no final, a sua conclusão ela tem que ser coerente com tudo aquilo que você falou ao longo do seu texto. Se você vai propor uma solução, essa proposta tem que estar de acordo com os problemas apresentados, com os pontos que você desenvolveu no seu texto, para que o seu texto seja coerente e lógico, tá? Seguindo aqui, a gente tem exemplos de parágrafos aqui que apresentam a tese, o argumento e a conclusão, só para que vocês saibam a diferença entre esses três assuntos aí que vão ser tratados dentro de um texto dissertativo, tá? Então vamos ler. A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento como o nosso podem ser resolvidos com uma eficiência administrativa política. Isso é uma tese. Por que isso é uma tese? Porque aqui é a opinião que a pessoa que escreveu está apresentando sobre o assunto, tá bom? A pessoa que escreveu é que acha que a maioria dos problemas podem ser resolvidos com eficiente administração política, tá? Depois vem um argumento. Isso ficou claro no confronto entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e os traficantes, o que comprovou uma verdade simples. Se for do desejo dos políticos uma mudança radical visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível. Por que isso aqui é um argumento? Porque está aqui comprovando, justificando aquilo que foi apresentado como tese. Então, o que é o argumento? É tudo aquilo que você fala para convencer o leitor de que a sua tese é uma boa tese, que a sua opinião é válida, ok? Então, isso aqui funciona como argumento para comprovar essa opinião. E vamos ver o exemplo de conclusão. É importante salientar, portanto, que não devemos ficar de mãos atadas à espera de uma atitude do governo só quando o caos se estabelece. O povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. Aqui é uma conclusão por quê? Porque está aqui fechando o assunto, trazendo aqui uma questão mais relacionada com a solução, né? Qual é a postura que devemos ter diante de tudo que foi falado, né? Como solucionar, como agir diante dos problemas apresentados, tá? Então, é esse tipo de assunto que trata o parágrafo de conclusão do texto, tá? Perceba que no texto anterior nós temos de forma clara as partes fundamentais do tipo textual. A tese do texto, ou seja, o ponto de defesa do autor sobre o assunto. O autor entende que um governo eficiente tem o poder de resolver a maioria dos problemas atuais. Essa é a tese. O argumento, que é o modo como você irá convencer o seu leitor de que a sua opinião é a correta. O autor utilizou uma exemplificação para formular seu argumento. Existem vários tipos, tá, de argumentos que você pode usar. Um exemplo é um deles. Você dar um exemplo que comprova aquilo que você falou é um argumento. Outros argumentos podem ser usados, como uma citação de uma pessoa que é autoridade no assunto, tá? E você pode utilizar fatos, dados estatísticos que comprovam aquilo que você falou. Então, são outras formas de argumentação possíveis, tá? E, por fim, a conclusão, momento em que você retoma o que disse e fecha a sua ideia. O autor afirmou que a população não pode esperar somente pelo governo, mas deve colaborar também. Então, é aqui
a solução que ele apontou como conclusão, tá? Depois a gente tem um texto, a Revolução Digital. Eu não vou ler esse texto todo para vocês. Se você está aqui vendo esse vídeo, você já deve ter lido todo o conteúdo dessa semana do PET. Se você quiser reler, pausa o vídeo aí, tá? Pode fazer a leitura do texto novamente e a gente vai direto para as questões, ok? Só para esclarecer, esse texto é um artigo de opinião, foi retirado da Folha de São Paulo, tá? Primeira questão, número 1. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Por que é a letra D? A letra A fala que é descrever as vantagens e as desvantagens da internet na atualidade. Não fala de desvantagens o texto, tá? Só de vantagens. Narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade. Apesar do texto iniciar falando dessa relação do texto com o papel, ele não narra essa história desde a antiguidade, não é isso que o texto faz, tá? Letra C, defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos. O texto começa falando disso, que o texto e o papel têm uma história de êxitos, mas depois ele vai para a revolução digital, que é inclusive o título do texto. Ele vai mostrar como que a era digital revolucionou essa relação do texto com o papel, que o texto agora ele está no ambiente virtual, no ambiente digital e não mais no papel, né? Então, a alternativa mais adequada é a letra D, discutir as implicações da era digital no uso da escrita, tá bom? Continuando aqui no número 2, sobre o texto dissertativo, é correto afirmar. O que diz aqui? Que a gente tem algumas afirmações que vão dizer respeito aqui a vários tipos textuais. E você tem que descobrir qual delas é a que está falando o texto dissertativo. Eu coloquei até na frente aqui, ó, a quem se refere às que não são as corretas, tá? A correta é a letra B, que diz assim, ó, é o tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Isso aqui descreve o que é o texto dissertativo argumentativo, ok? Não é a letra A, porque a letra A está falando texto injuntivo ou instrucional, que é aquele texto que dá instruções. Olha só, é o tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. A letra A está falando de texto injuntivo, tá bom? Letra C também não é. Olha o que diz a letra C. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Isso aqui é a descrição do texto narrativo, tá? É o texto narrativo que tem essas características aqui. Letra D. Trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. A valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam um lugar de destaque na frase. Isso que foi falado aqui se refere ao texto descritivo, que é aquele que realmente vai descrever um objeto, um lugar, uma pessoa, né? Ele vai usar muitos adjetivos, muitos substantivos para poder fazer essa descrição. Então, das 4 alternativas, a que se refere ao texto dissertativo é apenas a letra B, ok? Continuando aí, sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata de um tipo textual, um gênero textual, uma composição lírica ou um texto literário. Então, a dissertação argumentativa é um gênero textual. Por quê? Se o texto ele tem um formato, uma estrutura, uma linguagem própria daquele texto, é porque ele é um gênero textual. Então, a gente tem na dissertação argumentativa todas aquelas características que a gente falou no início dessa videoaula que compõem esse gênero textual, que vão definir, quando você encontra todas aquelas características num certo texto, você consegue definir. Esse texto aqui é o quê? É uma dissertação argumentativa, porque ele é dividido nessa estrutura, ele usa essa linguagem, ele tem esse objetivo, ok? Então, a gente pode dizer que, por isso,
ele não é apenas um tipo textual, mas sim um gênero. Ele não é composição lírica, ele não tem linguagem lírica, ele não tem nada relacionado ao lirismo, tá? E também não é um texto literário, porque ele não tem aqui finalidade literária, não tem finalidade de divertir o leitor, né, de emocionar, nada disso. Ele é um texto muito mais objetivo e circula no meio acadêmico, como a gente já falou, tá? Então, com certeza, é a letra B. No número 4 aqui, quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? Os parágrafos do desenvolvimento, quais são esses? Aqueles que tratam dos argumentos. Então, é justamente o que fala na letra D. Ó. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Então, são recursos que podem ser utilizados para compor o argumento. É isso aqui que é o desenvolvimento de um texto dissertativo, é a letra D, tá? Por que não é nem A, nem B, nem C? Na A diz assim, ó, são os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas. Não existe parágrafo com sentimentos dentro de uma dissertação argumentativa. Não deve ter expressão de sentimentos, tá? Letra B. Parte do texto marcado pelo diálogo entre o protagonista e antagonista. Não tem diálogo, não tem protagonista, não tem antagonista num texto dissertativo. Isso são elementos de texto narrativo, tá? E letra C. É quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e de suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho. Não tem aqui características de enumeração, né? E aqui está muito específico dentro de um assunto, né? Não existe aqui essa necessidade de se falar de participação em vestibular para ser um texto dissertativo, né? Não tem nada a ver essa letra C. Então é a letra D, ok? Continuando agora para a quinta e última questão, qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? Vamos lembrar o que falamos. O último parágrafo é a conclusão, é aquela que você faz o fechamento das ideias e você pode propor soluções ali para o problema abordado. Então, é a letra A. Ó. Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. É justamente isso aqui que se faz na conclusão, tá bom? Por que não é nem B, nem C, nem D? Porque a B diz assim, ó, deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita sobre seu papel na sociedade. Isso aqui pode ser a conclusão de um outro tipo de texto, não do texto dissertativo argumentativo, tá? Numa crônica, pode ser também um artigo de opinião, você pode terminar dessa forma, mas a dissertação não. Letra C. Comentar o próprio texto com um tom otimista, independentemente da gravidade do problema do tema. Tom otimista? Não. Se o assunto não exigir otimismo, se você não tiver um ponto de vista otimista sobre o assunto, você não tem a obrigação de ter tom otimista no final da sua dissertação, não, tá? E letra D, opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado. Primeiro que não tem nada a ver com teste aqui, né? Não necessariamente a dissertação tem que estar num teste, ela pode ter sido pedida pelo seu professor, não necessariamente tem que estar numa prova, tá? E você não tem que opinar sobre esse teste no texto dissertativo, você tem que apresentar a sua opinião sobre o tema que foi sugerido para você, tá? Então a letra D também não tem nada a ver, é com certeza a letra A no número 5. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.